queridinhas queridas, eu vou fazer uma nova mensagem, um novo tema para vocês. Vou trazer o tema dos desejos. O que é que vocês têm? O que é que vocês desejam? O que é que vocês necessitam e aquilo que vocês irão de alguma forma obter. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem sempre das mensagens tudo aquilo que vocês conseguem enquadrar à vossa energia, ao vosso momento, e tudo o resto soltem ao universo. Antes de mais, eu vou-vos lançar o dado, não sei se vocês conseguem ver, aqui já está a colocar-se a noite. Eu vou lançar outra vez o dado para saber qual é o signo em questão para iniciar este tipo de mandala, é uma mandala nova. Antes de mais, também quero agradecer a todos vocês, às pessoas novas que estão a encontrar este canal pela primeira vez. O meu nome é Susana. Sejam muito bem-vindos ao canal do Spotlight Tarot. Se sentirem conexão com esta energia, com o tarot, com a mensagem, comigo mesmo, não se esqueçam de subscrever, ativar, isto é para todos vocês, subscrever e ativar a campainha das notificações para que vocês sejam sempre notificados de novas mensagens, de novos conteúdos no canal. Vamos ver então qual é o primeiro signo. Eu estou curiosa para saber qual é o primeiro signo a sair para esta nova mandala. Peixes. Peixes. Eu vou mudar a câmera para que vocês consigam ver a mim e as cartas. Peixes. Vocês foram os primeiros escolhidos. Eu tenho a luz da câmera ligada. Não sei se vocês conseguem ver tão perfeitamente, mas é peixes, o primeiro signo a ser selecionado. Vou procurar a cartinha de peixe para o identificar no vídeo e para que vocês também tenham uma identificação mais clara, mais precisa sobre o signo que está a ser lançada as cartas. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer dizer. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz, como sempre o faço, gente. Eu faço sempre isso. É um ritual, porque é um ritual de luz, é um ritual realmente de consagrar os decks e as mensagens que vêm até vocês. Eu vou utilizar os 3 decks que estão em cima da mesa, certo? Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Gente, está-me a pedir para trazer outro deck, acrescentar outro deck à nossa mensagem. E como vocês são os primeiros, vocês vão ter realmente que me ver a levantar, porque eu acho que tenho que trazer. Eu tive com este deck na mão e depois achei que poderiam ser demasiados decks, mas o que é certo é que eu, enquanto estava a fazer a vossa invocação, pedi-me para trazer realmente mais este acrescento. Tudo bem. É como eu digo, a espiritualidade às vezes age de uma forma muito espontânea. E quem trabalha com a espiritualidade tem que agir de uma forma espontânea, porque há coisas que nós não conseguimos controlar. E eu, como vos disse, eu tive este deck na mão e depois pousei, e o que é certo é que eu acabei por ir buscar. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer dizer. Eu vou tirar uma lâmina deste deck, porque a mensagem que eu tive a nível do meu terceiro olho era o deck, buscar o deck, tirar uma mensagem em questão, mas só a ler no final da mensagem, porque este é o deck dos anjos da abundância. E como tem a ver com aquilo que vocês têm como desejo, faz todo o sentido eles só se quererem pronunciar no final da sua mensagem, ou da vossa mensagem. Mostrem, por favor, qual é a mensagem dos anjos da abundância para signo de peixe, por favor. Anjos da abundância, por favor, signo de peixe. Qual é a vossa mensagem, a vossa comunicação? Obrigada. Já saiu, eu vou colocar aqui. E vamos agora entrar então na vossa comunicação.
o que vocês têm. O que vocês têm neste momento em relação aos vossos desejos. Lembrem-se que os nossos desejos podem variar em muitas áreas da nossa vida. Por isso vocês têm que enquadrar, por isso mesmo vocês têm que enquadrar a vossa energia e a cada um de vocês. Eu só comunico aquilo que eles me trouxerem de importante de mensagem e para vocês. O que é que vocês têm de momento? O que vocês desejam? Uma coisa é o que nós temos, outra coisa é o que nós desejamos. Porque às vezes a gente tem uma coisa, mas desejava ter outra. Ou então o que tem às vezes não quer dizer que a gente não possa desejar outras coisas, certo? O que vocês necessitam, que é muito diferente daquilo que a gente quer e daquilo que a gente tem, porque aquilo que a gente necessita é algo que pode ser imprescindível para nós e muitas das vezes a gente quer coisas que a gente não necessita. E o que vocês têm ou terão, neste caso terão, o que vocês vão ter ou obter dos vossos desejos. Eu acho que vou ter que puxar a câmera se calhar um bocadinho mais para trás para poderem ver a última lâmina, ou então reduzir. Deixem-me só ver aqui um bocadinho. Assim, acho que está perfeito. Vocês conseguem ver as lâminas todas. Vou puxar um bocadinho mais para cima. Ok. O que vocês têm? Vocês neste momento sentem e têm muita confiança. Nós já vamos ver o porquê desta confiança. Porque esta carta é o de dizer eu sinto a confiança, eu sinto-me confiante. Neste momento aquilo que vocês têm é confiança em vocês ou em algo que vocês realmente sabem que conseguem obter a nível dos vossos desejos. Adorei a carta da confiança. Adorei a carta da confiança. O que vocês desejam. A carta do desejo tem a carta do guerreiro ou da guerreira. Aquilo que vocês desejam, vocês sentem que têm que lutar. E vocês não conseguem ver as lâminas como eu gostaria que vocês vissem, gente. Eu acho que vou dividir assim as posições, porque vocês não conseguem ter a noção da beleza destas cartas. E as cartas são tão lindas que a gente realmente tem que dar valor também aos artistas que produzem os decks, à mente que está por trás dos decks. A carta do guerreiro. E isto tem a ver com o vosso desejo. Como eu estava a dizer, é como se vocês sentissem realmente que têm que lutar por este objetivo. A carta do que vocês necessitam. Como eu digo, aquilo que a gente necessita é aquilo que é mais verdadeiro até para nós e para o nosso bem-estar e para a nossa vida às vezes. A carta da escolha. Vocês necessitam de fazer algum tipo de escolha, algum tipo de decisão, gente. E o que vocês irão receber, ou o que vocês poderão obter. Ai, que lindo! A carta, o Cherish é quando nós temos e obtemos algum tipo de apoio, carinho, ternura, o cuidado de alguém e que nós cuidamos de alguém é a energia do sharing, que ele até mostra mesmo um casal. O Cherish, não é sharing, é Cherish. Vamos ver o que é que vos diz mais. Adorei as vossas energias, antes de mais. Vamos ver o que é que vos diz o tarot das luas. Mostra-me, por favor. Mostrem, por favor, que mais para peixes. Mas gostei muito da vossa energia. Vocês têm energias muito positivas. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário
para que eu também tenha um feedback sobre a mensagem, o que é que transmite para vocês, se está de acordo com vocês ou não. Vocês também podem, dessa forma, comentar. Vocês não precisam de única e exclusivamente comentar só para dizer bem. A crítica, quando é construtiva, é muito favorecedora. A nível do que vocês têm, a tal, eu sinto-me confiante. Olha, lindo. Acreditar no impossível. E vocês realmente naquilo que têm é neste momento uma grande confiança, uma grande crença do impossível. E a gente, quando crê no impossível, é quando a gente começa realmente a acreditar que a nossa vibração, a nossa energia, a nossa abertura às oportunidades, à vida, ao universo, às bênçãos que a gente realmente deseja, e ter esta fé, esta confiança que as coisas vêm até nós, realmente o impossível deixa de ser impossível e materializa-se na nossa vida. Adorei a vossa energia do vosso momento, porque isto é a energia do vosso momento, aquilo que vocês têm é a energia do vosso momento. Em relação ao vosso desejo, que é o guerreiro, é ter a consciência que ainda há algo para lutar, ou que há necessidade de lutar por este objetivo. Mostrem-me o que é que me querem dizer. Mostrem-me, por favor, o que mais me querem dizer. Yeah. É tempo de respirar, ou de expirar, aqui até de expirar, é de soltar o ar. E eu acho que vocês já estão há muito tempo, por esta carta, por esta lâmina, é como se vocês já estivessem há muito tempo, talvez, na luta ou na tentativa de conquistar este vosso desejo. E é quase como se a espiritualidade dissesse ser, é tempo de fazer uma pausa, é tempo, se calhar, de soltar o ar, como diz ali. Soltar o ar é descansar, ou dar uma pequena pausa para tomar e retomar de novo a luta pelo desejo, pela conquista, pelo objetivo. É como dissesse, é momento de fazer uma pequena pausa, O que vocês necessitam, que tem a ver com escolhas, escolhendo. O que é que necessitam? Olha, já saiu sozinho até. Vocês necessitam de fazer algum tipo de aproximação mas esta carta, apesar de me mostrar quase como uma energia de uma aproximação meia que eu não queria dizer forçosa, que não é bem forçosa a energia desta carta, mas a carta em si é quase como se me mostrasse uma certa imposição, entendem? Imposição. Há aqui que fazer algum tipo de escolha de uma aproximação fogosa, digamos assim. Fogosa, intensa. Não é forçar a vocês ou o outro, mas é o intuito desta aproximação. Esta vossa escolha tem que ser no intuito de uma aproximação fogosa. Vocês lá sabem o que é esta escolha, gente. Que é o que vocês necessitam. A nível do que vocês obterão, aquilo que vocês obterão vai ter muito a ver com vocês não permitirem que o vosso ego cruze o caminho ou vos desvie do caminho, atravesse o vosso caminho, ok? Aqui é quase como se fosse um controle do vosso ego, não deixar o ego ou o orgulho que interfire realmente naquilo que vocês poderão obter.
Vamos ver com o tarot, mais profundamente, o que é que nos querem comunicar. Mostrem-me, por favor, o que é este acreditar no impossível e ter a confiança. Que isto é o que vocês têm neste momento, é esta confiança, este acreditar no impossível e que o impossível se torne realmente realidade nas vossas vidas. Mostrem-me mais, por favor, para peixe. Mostrem-me, por favor, o que é esta energia, 3 lâminas, para o que tem peixes neste momento, em relação a esta confiança e este acreditar no impossível. Vocês têm a carta do 4 de bastos, a carta da lua, mais uma, por favor. A carta da lua fala muito da intuição, mas também fala muito da nossa prece, da nossa invocação. Mostra-me mais uma, por favor, preciso de mais uma. Já vi, ok. Oh, lindo 9 de ouros. Gente, a nível do vosso momento, daquilo que vocês têm, vocês realmente estão muito confiantes. O 9 de ouros é quando nós sentimos realmente confiança em nós, nas nossas capacidades, na nossa atitude, nas nossas decisões. É quando nós nos sentimos realmente muito seguros dentro da nossa própria energia e da nossa capacidade de conquista e de independência e autonomia. Há aqui realmente algum tipo de intuição confiante ou de manifestação à qual vocês realmente estão muito confiantes, estão muito seguros. Porque o 4 de bastos fala realmente da confiança, da estabilidade, do equilíbrio. E quando a gente não vê, que é a lua, aquilo que a gente não vê, mas a gente vibra com esta certeza, com este equilíbrio, com esta segurança, porque o 4 de bastos também representa a segurança e a estabilidade. Vocês obterão realmente e obtêm realmente esta confiança à qual vocês estão a vibrar e àquilo que vocês têm neste momento, que é a vossa confiança em vocês e naquilo que vocês realmente tentam manifestar ou tentam obter na vossa vida. Há muita segurança em relação ao impossível e àquilo que o impossível pode trazer até vocês. Amei esta energia. O vosso desejo. O que é que vocês desejam? Vamos ver o que é que vocês desejam. Porque há aqui uma luta já grande, ou pelo menos um esforço já grande ou considerável. Porque é como se dissesse, é tempo de libertar o ar. A gente, quando liberta o ar, é quando a gente está a suprimir, e o ar é uma coisa vital para nós. Nós necessitamos do ar para viver, para nos sentirmos estáveis, saudáveis. E quando há uma pressão ou uma supressão do ar, é porque a gente está realmente em esforço, em luta, e por isso é que eu digo que há aqui algo que este desejo, que é algo que vocês já lutam ou tentam conquistar há algum tempo. Mostrem-me, por favor, 3 lâminas em relação a este desejo. O que é que me podem dizer? Gente, a estrela. A estrela, o 10 de bastos, o vosso maior desejo tem a ver com alguma situação de cura. Eu já vou virar a outra carta, que ela saiu, mas eu ainda não sei que carta é. Mas estas 2 cartas, elas viraram-se automaticamente sozinhas, e as 2 ao mesmo tempo. O que me mostra que o vosso maior desejo, e se calhar já é uma luta grande, ou de um período longo de tempo, tem a ver com algum tipo, primeiramente, de cura, de conclusões difíceis, ou de situações difíceis, às quais vocês sentem que há que haver uma conclusão
para haver uma renovação na vossa vida, ok? Para haver realmente a cura e a abertura de coisas novas. E vocês têm a seguir a Rainha de Ouros. Aqui pode mostrar muito o voltar. Aqui a Rainha de Ouros é quase como se mostrasse talvez voltarem a sentirem-se e a estarem ou a conquistar algum tipo de estabilidade que tenha a ver com a matéria. Com a matéria, estabilidade financeira, para quem tem algum tipo de situação difícil a nível de finanças, isto é, da economia, é como se vocês realmente já estivessem há bastante tempo a lutar por uma melhoria financeira, por uma cura financeira, mas também pode-me falar em cura de saúde, ok? Que pode envolver principalmente mulheres, lado materno, uma vez que está aqui a Rainha de Ouro e representa muito o lado materno, o lado mãe, ou pode ser um familiar vosso, entendem? Mas é como se vocês realmente esperassem há muito tempo pela cura e pela conclusão desta dificuldade, desta situação difícil na vossa vida, a fim realmente de trazer e conquistarem estabilidade. Como eu ainda agora vos disse, as duas áreas principais que eu sinto nesta Rainha de Ouros ou têm a ver com saúde física, corpo, ou realmente têm a ver com a saúde a nível financeiro, finanças. O que vocês necessitam, que é a escolha e fazer uma aproximação fulgurosa. A aproximação fulgurosa não tem a ver com que seja uma aproximação explosiva, não, é entusiasmada, digamos assim. Aqui o fulguroso sinto mais até que é o entusiasmo. O entusiasmo, foi a palavra que me surgiu, o entusiasmo. Mostrem-me, por favor, 3 lâminas, o que é esta escolha para esta aproximação entusiasmante ou fulgurosa. Eu não vou usar invertidos, ok? Vocês têm o Paz de Bastos. Há realmente aqui algum tipo ou de informação ou de novidade na vossa vida, ou espera, porque o Paz de Bastos também pode referir aquilo que nós estamos à espera, que chega até nós, a informação ou a novidade, e que tem a ver com o início. Que tem a ver com o início porque tem a ver com o As de Ouros. E o início a nível de estabilidade, a nível de abundância, a nível de... É como se vos dissesse aquilo que vocês necessitam para talvez obter esta nova aventura na vossa vida, ou este novo entusiasmo, este novo início estável, fértil, abundante, vocês terão que fazer uma escolha. E essa escolha terá que... é quase como se esta escolha tenha que ser feita... Esta aproximação pode ser a aproximação da escolha. Não quer dizer que vocês tenham que se aproximar de alguém. É quando a gente se aproxima de uma decisão. Mas ou vocês aproximarem-se dessa decisão, vocês têm que aproximarem-se dessa decisão com o intuito de realmente trazer algum tipo de entusiasmo à vossa vida. Ou com entusiasmo. Fazer uma escolha com entusiasmo. Mais uma. Preciso de mais uma, por favor. E vocês têm o 6 de copas, o novo. O novo, gente. O 6 de copas tem a ver realmente com o novo. Ou vocês podem ter que tomar algum tipo de... Para alguns de vocês, porque eu tenho que enquadrar a mensagem para muitos de vocês. Ou aqui realmente é recomeçar, isto é, voltar a projetos antigos. Lembrem-se que há aqui algo a nível do vosso desejo que vocês já lutam há bastante tempo. E o 10 de espadas e qualquer outro 10 é quando a gente chega a uma situação que tem que finalizar para poder iniciar uma situação nova na vossa vida. E o 10 de espadas para mim é o 10 mais pesado, porque é o chegar, é o
o culminar da dificuldade na nossa vida. E quando nós culminamos o topo da dificuldade na nossa vida, realmente a gente começa a ter a necessidade de finalizar aquele ciclo para poder iniciar um ciclo novo, ou se dar a oportunidade de iniciar um ciclo novo, mais tranquilo, mais estável, mais fértil, mais abundante na vossa vida. E é isto que eu estou a tentar vos explicar em relação àquilo que vocês necessitam. De tomar ou de fazer uma aproximação carinhosa, fogosa, apaixonante, em relação a algum tipo de decisão, porque esse tipo, a decisão, isto é, de escolha, porque esta escolha realmente é como se abrisse a porta para a novidade, para a nova aventura e para o novo início. O que vocês obterão tem a ver com o tal carinho ou ternura entre... É como se vocês tivessem realmente que... Vocês obterão algo que vocês terão realmente que estimar, que cuidar, que proteger talvez, mas é mais o cuidar e o estimar. E não devem permitir que o vosso orgulho às vezes atravesse no vosso caminho. 3 de ouros, pode-me falar realmente aqui em entradas de pessoas novas na vossa vida, ok? Porque eu já vos tinha dito aqui que a necessidade é tomar uma escolha para poder iniciar algo novo, uma nova aventura, uma nova etapa, um novo entusiasmo na vossa vida. E isto pode-vos levar realmente a obter na vossa vida situações novas, pessoas novas. 3 de ouros é um trabalho de equipa. E ela caiu em cima da carta realmente do cuidar, do proteger. É como se vos desse a oportunidade realmente de ter pessoas novas, ou grupos sociais novos na vossa vida, ou até mesmo questões de trabalho, colegas de trabalho. Isto vai entrar em muitas áreas da vossa vida, à qual vocês devem quase que cuidar, estimar. E por isso é que a outra mensagem é não deixar que o vosso orgulho interfira no vosso caminho. Porque às vezes o nosso orgulho, quando não é bem utilizado, ou quando não sabemos... Olha, e veio o controle, 4 de ouros, vocês realmente vão ter que controlar o vosso orgulho, ok? Nestas novas parcerias, ou nestas novas amizades, nestes novos colegas de trabalho, nestas novas alianças, há aqui a necessidade realmente de ter algum tipo de certo autocontrole sobre o vosso orgulho. Para vocês realmente conquistarem. Oh, gente, o meu computador, eu acho que fiquei sem bateria. Deem-me só um momentinho, que eu já estou a gravar há muito tempo e acho que fiquei sem bateria e eu não me apercebi, porque desconectou a câmara. Mas como eu estava a dizer, é a Imperatriz. Eu acho que vou virar só para a câmara inicial, uma vez que está a carregar um bocadinho. Eu peço desculpas, mas eu já fiz, acho que este é o 4º vídeo. E como estou a gravar com o telemóvel, às vezes o fluxo de carga energética vai rapidamente abaixo. O que eu estava a dizer que saiu-vos realmente a Imperatriz, o que me mostra a prosperidade, a realização, o sucesso, o triunfo, a criatividade de coisas novas e, acima de tudo, uma fase próspera na vossa vida, ok? Próspera e satisfatória. Uma etapa, o que vocês obterão é quase como se fosse uma etapa de colheita, uma etapa de abundância. Vamos ver o que é que o vosso anjo da abundância vos quer dizer. Vocês têm a carta de quase como se vocês tenham que dar o prémio a vocês próprios. Eu não sei se dá para ver bem, eu acho que vou ter que acender a luz. O reward yourself é quando nós temos que nos agradar, ou que nos dar os parabéns a nós próprios, ou quando nós temos que nos oferecer um mimo pelo nosso esforço. E há um grande esforço, eu já vos tinha falado disto, há um grande esforço realmente da vossa parte, mas também acima
mas também em tudo pela vossa confiança, que é dificílimo nós mantermos a nossa confiança sempre ativa ou de uma forma muito estável. Esta carta do Anjo da Guarda diz-vos assim, do Anjo da Guarda, do Anjo da Abundância. Eu tenho que ler para traduzir porque ela está em inglês. Tu tens-te dado ultimamente bastante. E agora é tempo de tu receberes. Eu disse que agora é tempo, que é aquilo que vocês receberão, tempo de receber. É a colheita que eu falei. Agora é tempo de tu receberes. Busca um tempo ou arranja um tempo para que tu te consigas recompensar a ti próprio pelo caminho ou pelas ideias, pelo esforço que tu colocaste até ao momento. Este balanço de dar e de receber é essencial é essencial para que tu mantenhas a tua energia, a tua boa disposição, a tua motivação, de forma a que se mantenha no nível constante. O que é que eu vos disse ainda agora? É difícil a gente manter no nível constante a nossa confiança. Porque quando a gente vê que o nosso esforço é constante e a gente parece que não sai quase do lugar, é difícil manter o tal nível constante da nossa confiança, e é isto que vocês estão a fazer, e por isso é que a vossa recompensa vem até vocês. E além de tudo, é como se a espiritualidade vos dissesse: o dar e o receber a vocês próprios, porque a gente quando busca algo, a gente dá de nós. Mas há momentos realmente que nós temos de soltar o ar. A tal pausa do guerreiro que eu ainda agora falei. Temos de soltar o ar. Temos que dar tempo para nós. Temos que recuperar a força, a energia, o entusiasmo. Olha a pausa que eu fiz. Eu fui buscar todo este soltar de ar foi para mim necessário para eu poder renovar. Para eu voltar à luta com mais garra, talvez, com mais confiança, com mais determinação. E o que é certo é que na vossa mensagem, todo este vosso esforço em relação ao desejo, àquilo que vocês desejam, o que é certo é que vocês necessitam tomar uma escolha fulgurosa em relação ao rumo que vocês querem tomar. E depois então vem a colheita, que é aquilo que vocês vão ter. A colheita. Não devem permitir, no momento em que recebem esta colheita, colocar quase tudo por água abaixo pela questão do orgulho. Eu peço desculpa pela câmara, pela segunda câmara que fui abaixo, mas realmente eu já estou a gravar há muito tempo. Meus queridos, vocês foram os primeiros da vossa mensagem, é excelente, por isso agarrem, respirem, soltem o ar para que vocês tornem a recuperar aquela energia. Soltar o ar é ótimo, porque se nós mentalizarmos que a cada não é inalação, como é que se diz em português? Inalação, a expiração, acho que é assim. A expiração, que nós soltamos a preocupação, a raiva, o descontentamento, tudo que é negativo. A gente, quando solta o ar, a gente deve mentalizar que naquele ar que estamos a soltar está aí tudo que não é positivo na nossa vida e no nosso corpo principalmente. Por isso é que na meditação, a base da meditação é a respiração. Para quem já medita sabe que é verdade. É a respiração. Porque todas as vezes que nós respiramos fundo e prendemos o ar, porque nós temos que prender o ar, quase que fôssemos ao fundo dos nossos pulmões. E quando nós soltamos, nós desvaziamos até ao fundo os nossos pulmões. Isto é quase como se fosse uma limpeza daquilo que nós botamos para dentro do puro,
porque a gente busca a pureza e solta toda a toxicidade que esteja dentro do nosso corpo. Mas isto já tem a ver com meditação, gente, e eu já estou a viajar na maionese. Eu não sei, há coisas que eu sinto que tenho que vos comunicar e comunico de uma forma muito natural. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, o meu muito obrigado. Não se esqueçam de ativar a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados das novas mensagens, dos novos conteúdos. Se sentirem que realmente a minha energia enquadra com a vossa energia, que estas mensagens de alguma forma enriquecem a vossa vida, o vosso ser, o vosso dia-a-dia, subscrevam. Deixem um comentário, se sentirem que esta mensagem poderá ajudar alguém, partilhem com esse alguém, porque a espiritualidade é unir pessoas, gente, é unir pessoas. Ninguém trabalha de uma forma sozinha, é unir, é isto a espiritualidade. Meus queridos, minhas queridas, o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima, obrigada, beijo para todos vocês.